Olá, eu me chamo Gabriela, eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em Saúde e Produção Animal da Unopar, em Arapongas, e o meu trabalho tem como título a relação do cálculo do índice de temperatura e umidade e bem-estar animal em caprinos leiteiros. Então, quando a gente fala sobre o ambiente que o animal está habitando e tudo mais, isso traz bastante influência diretamente, ainda mais nesses animais de produção. Então, ele vai influenciar esse local, né, que ele está habitando. E quando ele passa por algum desconforto, isso traz um estresse térmico, no caso, isso vai trazer problemas e redução na questão de alimentação, questão fisiológica, ele vai ter um aumento de frequência cardíaca, respiratória, e como a gente está falando de produção, isso vai trazer um comprometimento no final desse produto. E nesse caso aqui, falando de caprinos leiteiros, no caso da produção de leite. E um método utilizado hoje é para ter uma mensuração de como que está esse ambiente, saber como é que está o conforto térmico desses animais, é o THI, que é o índice de temperatura e umidade, que ele vai fazer essa mensuração da temperatura em si e a umidade do local que esses animais estão habitando. Então, o trabalho teve como objetivo fazer essa avaliação do estresse térmico desses animais, através da mensuração do THI e também fazendo a comparação com a sobra de alimento nos coxos dos animais. Então, esse trabalho foi feito na propriedade Planetário Jabuti, Lazer de Conhecimento, localizado em Londrina. Foi utilizado duas baias e nessas baias fez a instalação dos equipamentos para fazer essa mensuração. Os dados eram coletados uma vez na semana por 8 semanas, às 9 horas da manhã. E a questão do cálculo do THI foi utilizada essa equação que está no slide, que foi proposta em 2021 por esse Jô e os colaboradores, e era feita também a comparação, né, da avaliação do conforto térmico dos animais através da pesagem da sobra dos alimentos dos coxos. Era feita essa pesagem um dia antes e feita a comparação em relação ao THI, o resultado do THI. E como resultado, né, a gente utilizou, que foi uma referência que é usada em bovinos leiteiros, o THI o valor de 72. Em relação a esse trabalho e a esses animais, foi possível observar que quando o THI ele era maior ou igual a 72, quando era feita a pesagem da sobra dos alimentos, tinha mais sobras nos coxos dos animais. Quando o THI era menor que esse 72, né, que é esse valor de referência, não tinha sobra de alimento, era muito pouco, se tinha era muito pouco. Então, o que a gente conseguiu observar, né, nesse trabalho, que teve uma relação positiva entre o consumo dos alimentos, né, em relação ao conforto térmico. Então, a gente conseguiu perceber que existe sim uma relação muito grande. Então, se o animal está ali, ele está sofrendo algum tipo de estresse, está muito quente, e tudo mais, não tem uma ventilação boa, isso vai trazer uma influência direta no consumo, nesse caso, né, no consumo de alimento. Então, conseguindo chegar nessa mensuração, mais ou menos, né, igual a gente conseguiu aqui nesse gráfico, a gente vê que quando o THI, por exemplo, ali está 71, a sobra não teve sobra de alimento. Já quando ele estava 72 ou mais que 72, sobrou bastante, né? Teve bastante sobras no coxo desses animais. Então, a gente conseguiu chegar, né, nesse limite de um THI 72, usando essa referência já utilizada também nos bovinos. A gente conseguiu ver que nos caprinos leiteiros também é legal essa referência, só que precisa ter mais estudos específicos na espécie para ter um melhor entendimento. Então, assim, foi um começo para a gente conseguir usar essa ferramenta como possível forma de auxílio no bem-estar desses animais, né? Então, foi isso que foi estudado. Muito obrigada.